11 coisas que eu gostaria de saber como um desenvolvedor júnior. Hoje eu trabalho como desenvolvedor sênior, trabalho no back-end, mas sempre tem aquelas coisas que, se a gente soubesse antes, facilitaria a nossa jornada para chegar até aqui. Então, para quem está aprendendo a programar, talvez já tenha visto 1 milhão desses vídeos sobre esse tema. Também vim dar aqui um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto. Para dar uma diferenciada, eu peguei um artigo lá do Free Code Camp e o título do artigo é Lições que eu aprendi após 11 anos de programação. Bom, ele começa assim: todos os tutoriais não são criados iguais. Quando você está começando, você está apenas tentando coisas diferentes. À medida que você aprende e experimenta, presta atenção aos tipos de tutoriais que funcionam para você. Muitos não funcionarão. E tudo bem, na verdade é exatamente assim que os experimentos funcionam até encontrar uma solução. Mas no momento em que você encontrar ouro, cumpra-o, consuma esse conteúdo vorazmente e em seguida encontre tutoriais semelhantes para continuar seu rápido crescimento. Como ele programa há 11 anos, então grande parte do aprendizado foi, de fato, consumindo texto na internet. Para mim também essa foi a principal forma que eu aprendi, que eu estudei programação, e é uma das formas que eu recomendo para todo mundo, porque quando você estuda por texto, você pode ir no seu ritmo e às vezes você pode ir mais rápido ou mais lento de acordo com o seu dia, né? Você pode ter uma visão geral antes de começar a aprender, antes de começar a ler. E para mim funciona bastante, eu gosto bastante. E eu acredito que é uma característica aí da área de programação, porque mesmo após o fim dos blogs como a gente conhece, né, existem ainda muitos blogs de computação, muitos blogs de programação que tem conteúdos como o Free Code Camp, que é um blog excelente aí para quem quiser ler. Eles têm um fórum também, então o texto nessa área é soberano em questão de outros formatos. O vídeo certamente é muito grande, é muito consumido, mas eu acho que, assim, para quem gosta de texto, essa área que tem mais opções, né, para você ler. Quando comecei, costumava bater minha cabeça no livro Head First Java. Esse aqui é aquele use a cabeça Java. Mas depois de estudar por muitas horas, eu simplesmente não estava chegando a lugar nenhum. Mas todos online disseram que era o melhor livro de programação de todos os tempos. Para mim, porém, os tutoriais do The New Boston no YouTube fizeram isso por mim, embora as pessoas não o recomendem mais. E aqui a gente já está chegando no ponto dos vídeos, né? Às vezes um livro, uma edição do livro não é a melhor para você estudar. E livro técnico realmente é difícil de você utilizar para estudar, mas você tem que achar o que funciona melhor para você. Eu gosto de mesclar tanto livro, quanto artigo, quanto vídeo, vai depender do que eu tô a fim de consumir na hora. Mas de fato, o que mais faz você aprender na programação, e se você for um júnior, estiver entrando agora, é uma coisa que você deveria começar agora a fazer, é programar todos os dias, programar coisas que você tem interesse. E tipo, se você der uma olhada nos meus vídeos, praticamente em todos eu falo que você tem que praticar para você aprender a programar, porque é assim que a gente aprende a programar. É assim que eu aprendi a programar, é assim que o Fábio aqui aprendeu a programar, foi programando, praticando a programação. É estudar a teoria, estudar por livros, por vídeos é bom, mas você não vai fixar essa informação se você não praticar. É muito simples e às vezes parece que as pessoas estão atrás de um curso mágico, um livro mágico, um tutorial mágico para aprender a programar, mas a verdade é que essas pessoas só estão procrastinando o que poderia ser resolvido se você colocasse a mão na massa. Eu gostaria de poder dizer isso, dizer que isso parou depois do meu primeiro ano. Avancemos mais 2 anos depois. Comecei a aprender algoritmos e todos os tutoriais do blog que eu segui simplesmente não faziam sentido para mim até que assisti a vídeos no YouTube sobre algoritmos de ensino de dança folclórica húngara e simplesmente clicou. Realmente está aqui. Quicksort com Hungarian. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Aí ele vai fazer uma representação do algoritmo de acordo com a dança folclórica, que é similar ao que a gente vê com aqueles GIFs de algoritmos, como é que funciona cada algoritmo. É bem legal. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. É um método bem holístico aqui para aprender sobre algoritmos. E realmente procurar essas formas diferentes para você aprender sempre é bom. Achar o que funciona para você. Por exemplo, quando a gente quer aprender um idioma novo, a gente sempre tem que estar procurando coisas ali que vão fazer a gente manter a gente imerso no idioma e aprender os padrões mais fácil. Por exemplo, no estudo de japonês a gente utiliza pictogramas para aprender os kanjis, por exemplo.
forma pictográfica. Isso acontece com outras linguagens, quando a gente quer aprender vocabulário e etc. Então, por que você não pode utilizar essas técnicas para aprender programação também? Se funcionar para você, é ótimo. Desde então, minha abordagem de aprendizagem tem sido aprender a mesma coisa em vários lugares até encontrar o instrutor e o estilo que funcionam para mim. E nisso, em aprender e olhar vários lugares, várias fontes diferentes, é bom porque você vai estar reforçando uma informação que você já viu. Então, se eu quero ler sobre, vamos supor, redes, sobre o protocolo TCP, eu vou ler isso em mais de um lugar, não vou ler só um livro sobre isso. Às vezes a gente tem uma visão até um pouco egocêntrica de achar que a gente vai aprender as coisas na primeira vez que você vai ler, na primeira vez que você vai estudar, e vai ser bom já de imediato, mas é sempre bom você olhar outras fontes, olhar outros exercícios de outras pessoas, você olhar outras explicações, porque isso vai reforçar o conhecimento que você teve até você aprender. Aí a gente chega no próximo ponto, que é, você vai esquecer muitas coisas. E realmente a gente esquece muitas coisas. A gente só consegue lembrar de coisas que o nosso cérebro considera importante pra gente. E como que a gente faz o nosso cérebro considerar algo importante? É através da repetição. Tanto é que existem algumas técnicas de aprendizagem que é chamada de repetição espaçada, que é utilizando aplicativos como Anki, muito utilizado em aprendizado de idiomas, que você repete sempre no ponto ótimo. Então vamos supor que hoje eu aprendi uma coisa, aí ele vai me mostrar isso até eu não esquecer mais. E programação, você vai esquecer muita coisa e não tem problema. O que você tem que desenvolver é a linha de pensamento para chegar na solução de um problema. Um programador, um bom programador, ele sabe fazer uma pesquisa, ele sabe desenvolver o problema antes de começar a tentar solucionar ele. Então não tem problema você esquecer, como que chama tal função ou como que desenha tal coisa na tela, não tem problema, você pode pesquisar no Google, mas entender o problema, quebrar ele em pedaços e a partir daí ir desenvolvendo uma solução, isso é algo que você tem que aprender a desenvolver e que quando você aprende, programação clica para você não esquece mais. E você consegue transferir também esse pensamento e esse conhecimento para outras linguagens de programação e para outros contextos ali que você queira dentro da programação. Então vamos continuar aqui. Compreender profundamente, isso mudará como você aprende. Não consigo contar quantas vezes fiz introdução a Python em sites como Udacity, Coursera e ainda esqueci tudo. É bom você estar sempre revisando as coisas, mas a gente esquece. Faz parte da biologia humana, na verdade. Mas desde então aprendi que você esquecerá tudo que você aprender em exercícios isolados, porque eles ficam armazenados na memória de curto prazo. Pesquisas em neurociência mostram que é assim que o cérebro funciona. Se não quiser esquecer, teste seus conhecimentos utilizando repetições espaçadas, coisa que eu comentei aqui mais cedo. Para fazer isso, construa projetos, que é uma coisa que eu sempre falo aqui em todos os vídeos. Eu vou te dar um exemplo. Len MyList. Isso te dará esse código aqui é escrito em Python, lhe dará um comprimento de uma lista em Python. Você aprenderá isso no curso do Introdução ao Python da Udacity. Esse site aqui nem existe mais no Brasil. Volte um mês depois e talvez você não se lembre se é um len ou mylist.size. Mas com a repetição espaçada ao longo de um projeto, o resultado é diferente. Por exemplo, você trabalha em um aplicativo Django de 2 meses para novos programadores, onde você precisa contar o número de usuários várias vezes, armazenar o número de exercícios realizados, encontre o número de chats em um dia. Imagine fazer isso durante todo o projeto por 2 meses. É difícil esquecer que a função len acontece. Esse aqui foi um probleminha de tradução, ficou meio estranho, mas deu para entender. Este é um exemplo trivial, mas espero que você tenha entendido. Novos alunos podem começar com exemplos simples e isolados. Mas se você não estiver praticando no âmbito de um projeto e utilizando e reutilizando o que aprendeu, nada entrará em sua memória de longo prazo. É tudo de curto prazo. Isso significa que você vai esquecer. E aqui tem um ponto interessante que é, voltando a falar sobre memorização e aprendizado, a gente precisa de contexto. Tudo que a gente vai estudar, que a gente vai aprender, se a gente associar com outras coisas que a gente já sabe, ou com coisas que fique fácil da gente lembrar, com o contexto, ou com outras técnicas de associação, como existem várias, um exemplo é aquela do palácio mental, que você vai associando informações em uma sala do palácio e etc. Quando você faz isso, fica muito mais fácil de você se lembrar do que você estudou. Então, a programação fica meio
chato de você utilizar técnicas de memorização, mas quando você cria um projeto com um contexto específico, fica mais fácil, porque você vai estar absorvendo ali através do contexto do problema que você está resolvendo, né? Do projeto que você está desenvolvendo. Então, você pode esquecer 10 vezes, no exemplo dele aqui, como pegar o tamanho de um array, mas quando você estiver pesquisando a 11ª, talvez a 12ª, você já lembre, e isso vai acontecer para qualquer coisa aí dentro da área. Se você utiliza bastante um framework, é óbvio que você vai aprender e vai lembrar mais das funções, das chamadas dele ali. Mas se você parar de utilizar ele, em algum tempo você vai esquecer. E não tem problema, é para isso que existe a documentação, para você ir lá e consultar. As documentações, elas geralmente são chamadas de Reference Manual, porque é um manual de utilização daquilo. Então, não tem problema você olhar o manual. Tá certo que existem algumas documentações que são piores do que outras, mas sempre existe um Google aí para você pesquisar e lembrar aquilo que você não está conseguindo lembrar de cabeça, mas você sabe o que você precisa fazer. Nesse ponto fica mais fácil de você fazer a pesquisa. Trabalhe dentro do medo, não contra ele. Admito que é mais fácil falar do que fazer, mas você tem que dominar isso se quiser durar. Existe a tentação de consertar seu medo primeiro, antes de consertar seu aprendizado. Infelizmente não funciona assim. Na verdade, você gastará muito tempo tentando fazer com que seu medo desapareça, mas isso apenas duplicará a sua ansiedade. Você tem que encontrar uma maneira, a sua maneira de reconhecer que está com medo. Aqui provavelmente ele está se referindo ao medo de praticar, ao medo de se colocar em uma situação que você não sabe o que fazer. E se você quer trabalhar com programação, se você estuda programação, você tem que ter a humildade de saber que você não vai saber de tudo e que por mais que o seu ego grite, talvez que você seja um bom programador ou que você está aprendendo programação ali, a verdade é que a gente sabe menos do que acha que sabe. Quando você se coloca nesse lugar, fica muito mais fácil de aprender as outras coisas e de aumentar o seu conhecimento também na área. Se quiser progredir como desenvolvedor de software, você deve se lembrar: esta é a vida. É uma onda sinusoidal, subindo e descendo incessantemente. Não leve isso muito a sério ou você se perderá. E isso aqui é muito verdade. Eu já falei o que eu tinha para falar sobre o medo, mas eu queria fazer um adendo que é: nessa área, às vezes, você tá muito acostumado com a tecnologia como stack e do dia para noite, óbvio que não acontece assim do dia para noite, mas às vezes essa stack perde um pouco a relevância no mercado. Um exemplo mais recente que eu consigo lembrar era o uso do AngularJS, né? O famoso Angular 1. Ele era uma ferramenta que eu utilizava bastante no front-end e que eu tinha um certo domínio, mas a partir do momento que ele ficou obsoleto, eu tentei pular para o Angular 2, mas não ficou a minha praia. Eu fiquei com medo de não conseguir fazer o que eu conseguia fazer na época. Mas logo eu acabei aprendendo outras ferramentas, como o Vue ou como o React mesmo. E isso vai acontecer nessa área que é tão dinâmica, que é tão rápida as coisas, em que um ano muita coisa pode ficar diferente, stacks podem nascer, stacks podem morrer, linguagens podem nascer, linguagens podem morrer. Você tem que ser um pouco resiliente nesse ponto, de pensar que tudo pode mudar a qualquer momento e que se mudar você vai aprender. E o conhecimento de tecnologia e de computação, ele não é uma coisa que você vai aprender para uma linguagem, quando você passar para outra você vai esquecer tudo. Na verdade, você vai utilizar muita coisa. Bom, então aqui a gente chega no próximo ponto. Consistência é maior do que o trabalho duro. Aqui eu nem colocaria como trabalho duro, eu colocaria tipo a inspiração para você conseguir fazer os projetos e tal. Porque quando você consegue fazer as coisas com consistência, inevitavelmente você vai evoluir, né? Mas vamos ver o que ele fala aqui. Consistência é quando você começa a aprender, você estabelece caminhos neurais que facilitam a recuperação de informações. De acordo com pesquisas da neurociência, esses caminhos só ficam fortes com a frequência de uso, não apenas com a intensidade. Isso significa que 30 minutos por dia, 5 dias por semana, é muito melhor do que 2 horas e meia por dia, apenas uma vez por semana. Mesmas horas, impacto diferente. Não apenas trabalho duro. Aplique a sabedoria aqui também. E isso é muito fato, porque eu sempre falo que, para quem me conhece, quem me pergunta, que é sempre bom você tentar praticar pelo menos 5 minutos por dia. Você pode começar com 5 minutos, vai ser fácil, é pouco tempo, você não vai aprender só com esses 5 minutos, mas quando você cria o hábito e cria a consistência ali de estar todo dia aprendendo 5 minutos, logo você vai evoluir esses 5 para 10, esses 10 para 20,
esses 20 para 30 e assim progressivamente. E isso não serve só para aprender programação, serve para aprender qualquer coisa. Talento igual a prática oculta. O talento é basicamente a consistência mais o trabalho duro, né? É óbvio que tem gente que nasce com facilidades, mas eu acredito que qualquer um pode chegar em qualquer ponto, desde que se dedique aos estudos aí. A minha primeira aula de programação foi em C++ e meus colegas se recusaram a acreditar que eu nunca tinha codificado antes porque era muito talentoso. Mas o que eles também se recusaram a aceitar foi que logo após a aula eu passaria 5 horas digitando Cout, this is my first program. Então eu perceberia que não funcionou porque eu esqueci de um ponto e vírgula. Então eu redigitava e percebi que não imprimia a minha declaração em uma nova linha porque eu não adicionei o end alien. Essa prática deliberada construiu talentos percebidos. Talento é mais sexy que a agitação. Então ninguém quer ouvir de você que você trabalhou duro para chegar até aqui. Apenas diga que nasceu assim, é mais verossímil. Talento é basicamente trabalho duro, né? Mas nem sempre. Tornar-se um desenvolvedor de software competente é como tocar um instrumento. Apenas alguns poucos nascem talentosos. A maioria de nós pode ficar tão boa quanto a quantidade de prática que colocarmos. E você pode perceber imediatamente que um aluno não está praticando no momento em que ele senta na frente do teclado. Isso é verdade. Para qualquer coisa que você queira aprender, quanto mais prática você colocar, mais estudo, mais esforço que você coloca nisso, mais longe você vai chegar. É óbvio que tem pessoas que nascem, sei lá, com o ouvido absoluto, que é uma condição, como ele citou aqui, instrumentos. É uma condição que você consegue identificar exatamente qual é o tom que foi tocado em um som, mas a maioria das pessoas que nascem com isso, muita gente nem é músico. Então, isso só vai fazer sentido se ele nascer com talento e for para a área da música. Mesma coisa acontece com a programação. Às vezes, uma criança ela tem acesso a livros e outras coisas que desenvolvem o pensamento lógico dessa pessoa na infância. Mas se ela não for para programação, ela vai utilizar essa habilidade em outra área, talvez. Mas se ela não for, é uma habilidade ali que ela tem, que é um talento adormecido, né? E se você quer ser um programador, você não pode se deixar limitar porque você não nasceu talentoso. A grande maioria de nós não nasce com essas coisas ou não tem uma infância propícia para desenvolver essas habilidades. Você tem que pegar o que você tem agora, que talvez um computador, a sua maturidade aí intelectual, ler bastante, aplicar bastante, estudar bastante, que uma hora você vai chegar no ponto que você quer. Chegou em outro ponto aqui, que você conhecerá idiotas. Cada campo tem sua dose de gente horrível. E infelizmente isso é verdade. Impossível a gente se desvencilhar de gente ruim. Pela minha experiência na área, você vai conhecer mais pessoas boas do que pessoas ruins. Mas não tenho certeza de que acontece no desenvolvimento de software que atrai idiotas em massa. Talvez porque programar dá a sensação de ter um superpoder, uma habilidade rara. Se você é um programador iniciante, encontrará pessoas que programam há anos e acham que ninguém mais deveria entrar. Apenas um desenvolvedor Windows, você conhecerá fanáticos por Linux que acham que você é medíocre. Mas não ironicamente, um programador que não sabe utilizar o Linux é medíocre. Você não precisa usar para sempre ou usar como seu sistema principal, mas você precisa ter o conhecimento de que uma hora ou outra você vai precisar utilizar um Linux da vida. Se você for mulher, será imediatamente demitida por causa do seu gênero. Sei disso por meio das histórias pessoais de colegas ao longo dos anos. Isso é um problema na nossa área porque, por algum motivo, em alguma época, programação e tecnologia ficou uma área exclusivamente masculina. E hoje é muito difícil para as mulheres entrarem na área, não só do ponto de vista do mercado em si, mas do preconceito que outros programadores têm com mulheres programando. Eu já tive o prazer de trabalhar com mulheres programadoras, né? E geralmente quando a gente pensa em mulher e programação, a gente sempre pensa em algo relacionado ao front-end, que é mais uma camada de preconceito que existe em cima disso, em cima das mulheres, em cima da área de tecnologia, que eu não sei se as pessoas pensam que elas não são boas o bastante para trabalhar com back-end, mas se você é um novato, ou se você até tem mais tempo na área, não propague esse tipo de pensamento imbecil, porque o gênero da pessoa não tem nada a ver com a habilidade dela, com o conhecimento dela e com a profissão dela, principalmente a tecnologia, que é uma área bastante preconceituosa, não só com mulheres, mas
mais com pessoas que são gays, pessoas que são trans. É uma área que tem esse preconceito velado aí. Que nem é velado, às vezes você vê muitas piadinhas assim no ambiente de trabalho que eu particularmente acho muito imbecil, né? O mais importante é a gente respeitar as outras pessoas, principalmente as pessoas que estão trabalhando junto com a gente. Se você for uma minoria, encontrará pessoas que acham que você só deveria buscar café, não código. Se você vem de outra área, principalmente não ciência e tecnologia, você conhecerá pessoas que automaticamente se tornarão os gatekeepers da comunidade de programação. Não queremos cientistas sociais aqui. Isso acontece muito com a galera de humanas. Se você estiver fazendo uma migração de carreira, ignora essas pessoas, você vai encontrar pessoas boas também. Eles estão online no trabalho, infelizmente, às vezes até na sua família. Não é se você vai conhecê-los, é quando. E realmente é quando existem muita gente idiota aí. Aprenda a seguir em frente e ignorar essas pessoas. Domine uma coisa. Novos desenvolvedores tendem a aprender muitas coisas. Ok, não são apenas os novos desenvolvedores, mas também as pessoas experientes. Você aprendeu React por uma semana, depois JavaScript por 2, Laravel para 3. Pare, você precisa acordar e perceber que está simplesmente estendendo o tempo que levará para realmente aprender alguma coisa. Aí aqui ele faz uma citação do Van Gogh. Se alguém é mestre em uma coisa e entende bem, terá ao mesmo tempo visão e compreensão de muitas outras coisas. Escolha uma tecnologia, continue assim por alguns meses, de preferência 6 a 12 meses, antes de mudar para outra coisa. Isso é verdade, muita gente fica pulando de um galho em galho, de tecnologia em tecnologia. Isso talvez seja uma ansiedade da área, porque a gente tem muita coisa para aprender, mas se você quiser aprender, eu sugiro que escolha uma stack e desenvolva todo o seu pensamento ali algorítmico em cima dessa stack. A partir daí, a partir do momento que você tiver com uma experiência melhor, você pule para outras coisas. Porque você vai ter que ter paciência para aprender. É muita coisa para aprender e muitas vezes você não consegue aprender na velocidade que você quer. Às vezes por falta de um background ou por falta de acesso ao conhecimento, mas você vai ter que ser paciente, estudar e praticar. E quanto mais você estuda e pratica, mais você aprende. É assim que funciona. E aqui ele cita 2 benefícios. Você irá a fundo o suficiente, atingirá a massa crítica que moverá em direção à maestria, e depois de dominar um domínio, você pode transferir conhecimento para outro. Exemplo, aprenda Flask e você poderá facilmente entrar no Django. Aprenda React e você pode identificar rapidamente os prós e contras do Laravel ou do Vue.js. Isso não significa aprender HTML sozinho por 6 meses, então apenas CSS por 1 ano. Em vez disso, significa não confundir o aprendizado. Django com Express, então com React, algum desenvolvimento de jogos e iOS. Aqui esse ponto é sobre aprender um contexto primeiro, para depois pular para o próximo. Django é muito diferente de Express, apesar de ter várias semelhanças. Então, aprender um para depois você aprender o outro faz total sentido. Então, você pode fazer muito em pouco tempo. E talvez sinta-se como um programador iniciante em rápido crescimento, mas é uma ilusão. Não dominou nada e não aprendeu nada. O desenvolvimento de software é um campo em constante evolução. É emocionante, é frustrante e é intimidante. Mas se fosse preciso, faria tudo de novo. Obrigado por ler. Bom, muito bom esse artigo. Eu achei que ele ia citar algumas coisas um pouco mais técnicas, né? Mas é tudo relacionado à base, né? A base do aprendizado. E eu acho que esse é um tema bastante legal de aprender também, de estudar e ler sobre. Então, eu vou deixar esse link aqui para você ler na íntegra, se você quiser. E eu queria convidar você para participar do nosso grupo no WhatsApp, que é uma comunidade focada aí no aprendizado de tecnologias e também focado no estudo da linguagem Lua e no desenvolvimento de uma comunidade nacional. A linguagem Lua é uma linguagem criada no Brasil, que é mais popular fora do Brasil. Então, se você quiser participar dessa comunidade, eu vou deixar o link aí na descrição. E se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa um joinha e se inscreve se não for inscrito. Eu vou deixar mais um vídeo desse lado aqui para você assistir quando terminar.